Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de qual momento você está ouvindo esse podcast. O nosso podcast semanal de História da Igreja, um podcast onde vemos batalhas para manter intacto o evangelho que Jesus pregou há 2000 anos atrás. Uma história repleta de grandes homens e mulheres que foram perseguidos, presos, para preservar a mensagem de Deus. Nosso podcast de hoje será bem rapidinho, pois a gente vai falar sobre a segunda e a última perseguição contra os cristãos que ocorreu lá no primeiro século. Mas antes de entrar nesse assunto um tanto ambicioso, preciso dar os nossos avisos. Nosso podcast semanal será lançado toda sexta ao meio-dia, pelo horário de Brasília, em todas as plataformas de áudio. Não esqueça de nos seguir lá no nosso Instagram, teologia.com1, e aqui na descrição tem um link que vai te dar acesso ao nosso grupo do Telegram, que é apenas para assinantes, onde você tem acesso a e-books exclusivos do assunto do podcast, mentoria, indicação de materiais exclusivos, alguns brindes relacionados aos podcasts, debates teológicos, escolha nos temas, e isso tudo por apenas R$ 9,90. E não esqueça também de escutar os nossos outros podcasts falando sobre o primeiro século do cristianismo. Mas agora chega de enrolação e bora ver a biografia de um imperador muito exibido. As perseguições tiveram, em geral, caráter local, devendo-se em grande parte à superstição do povo. Uma epidemia, um terremoto, fome ou enchentes eram razões suficientes para fazer com que houvesse perseguição. As acusações eram apresentadas ao governador, que, mesmo estando convicto de sua inocência, tinha que abrir processo caso não quisesse ser visto como favorável aos cristãos. Caso você não tenha escutado os nossos outros podcasts, onde falamos sobre o primeiro século do cristianismo, eu vou te dar aqui uma breve resumida nesse podcast. A igreja ela vai se iniciar com 12 homens judeus, que eram discípulos de Jesus e logo se tornaram os apóstolos de Cristo. O marco que deu início ao cristianismo foi o dia de Pentecostes, onde vemos o relato do derramamento do Espírito Santo. De início, o cristianismo ele vai começar dentro dos muros da Palestina, mas em pouco tempo a nova fé vai se espalhar por todo o Império Romano. Esse feito se deve ao trabalho dos apóstolos, à pregação dos trabalhadores comuns e dos muitos missionários que levaram a nova mensagem para o mundo. Logo, em 64 d.C., começa a primeira perseguição aos cristãos, iniciada pelo imperador romano Nero. O motivo da perseguição se dá quando 10 dos 14 bairros de Roma pegam fogo. Provavelmente o incêndio foi acidental, mas a população começa a desconfiar que Nero era o culpado pelo incêndio. Para afastar a culpa, Nero acaba culpando os cristãos e assim se dá o início da primeira perseguição. Todos que eram adeptos ao cristianismo eram perseguidos e mortos com os piores castigos. Eles eram feitos tochas para iluminação pública, dados de alimento vivo para os animais e eram até mesmo crucificados. Sob essa perseguição, nós temos a morte de Pedro e Paulo. Essa primeira perseguição foi mais centralizada em Roma e ficou em vigor durante o reinado de Nero. Com a morte do imperador, os cristãos tiveram uma relativa paz até o reinado de Domiciano. E caso você quiser saber com detalhes dessas histórias que eu acabei de te contar, assista o primeiro e o segundo episódio, onde falamos sobre o primeiro século da igreja e o grande incêndio de Roma. Por outro lado, o cristianismo ele se opunha a qualquer forma de adoração, pois somente admitia a adoração ao verdadeiro Deus. O imperador ele desejou pôr uma estátua de Cristo no Panteão, um edifício que existe em Roma até hoje, e no qual eram postos todos os deuses importantes. Os cristãos, porém, recusaram a oferta com desprezo. Não desejavam que Cristo fosse conhecido meramente como um Deus qualquer dentre os outros. A
após o suicídio de Nero lá em 68 d.C., nós iremos ter 2 imperadores, Vespasiano e Tito Flávio, que sob os seus domínios os cristãos puderam desfrutar de uma relativa paz. Todavia, quando Domiciano sobe ao poder, os cristãos são perseguidos novamente. No dia 24 de outubro de 51 d.C., nasce o segundo perseguidor dos cristãos, filho de Vespasiano e sucessor de Tito, o tão famigerado imperador Domiciano. Na penúltima década do primeiro século, no ano 81 d.C., ele assume o poder do Império Romano. Ele desempenhou o papel de um competente administrador, teve importantes sucessos militares e foi responsável pelas normas morais, pretendendo controlar o apreço político. Contudo, a sua vaidade tomou conta do seu poder. Ele queria que todos o chamassem de Senhor Deus e que oferecessem sacrifícios à sua honra. Obrigou a adoração à sua estátua e a saudação do beijamão e beijapés. Por conta de toda essa luxúria e exaltação buscada pelos imperadores e a falha em conquistá-la, o Império Romano não representava mais uma autoridade legítima. Os motivos que ajudaram na queda do esplendor de Roma foi a destruição de Jerusalém em 70 d.C. e o fato que o cristianismo estava crescendo exponencialmente, conseguindo cativar pessoas próximas ao imperador, como alguns primos, irmãos e cônsules. Durante 7 gerações, um nobre exército de centenas de milhares de mártires conquistou a coroa sobre os rigores da espada, das feras na arena e das ordens à fogueira. Contudo, em meio à incessante perseguição, os seguidores de Cristo aumentaram em número até alcançar uma parte considerável do Império Romano. Finalmente, o imperador cristão subiu ao trono e, por meio de um decreto, conteve a onda de mortes. Na última década do cristianismo, a segunda perseguição dos cristãos vai se iniciar. As causas dessa perseguição provavelmente estavam ligadas aos impostos obrigatórios que Roma estava cobrando. Aqui tivemos uma perseguição em massa, sem poupar nenhum que era adepto ao cristianismo, nem mesmo aqueles que eram romanos de nascimento ou que tinham uma posição de certa honra no império. Os cristãos que eram da família do próprio imperador, como sua sobrinha e seu primo, foram vítimas da perseguição. Durante esse período, alguns cristãos eram martirizados imediatamente, outros foram exilados, ao exemplo do apóstolo João. E Roma também confiscava as propriedades dos cristãos. O relato dessa perseguição, que será mais centrado na Ásia, poderá ser visto no livro de Apocalipse de João. No dia 18 de setembro de 96 d.C., Domiciano é assassinado em seu próprio palácio. Com sua morte, acaba seu governo e a perseguição cessa relativamente. Quem assume o poder é o imperador Trajano, que irá governar do ano 98 a 117 d.C. e foi considerado um dos melhores imperadores de Roma. Então, estamos chegando ao fim do nosso terceiro podcast. Eu espero muito de coração que você tenha gostado do assunto que foi abordado hoje e não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta. Faz uma coisa, tira um print do seu celular ou uma foto de você escutando esse podcast e nos marca lá no Insta. Ou também, se você quiser, grave uns stories ou até mesmo um reels falando sobre o assunto e nos marques. Os melhores a gente vai estar compartilhando. E para você que quer fazer parte do nosso grupo do Telegram, somente para assinantes, clique aí no link. E não se esqueça de nos seguir no Insta, teologia.com1, e sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas por lá. Até o próximo episódio, onde iremos falar sobre os pais apostólicos do primeiro século. Um beijão, leia a Bíblia, leia bons livros e falou!